A oração e o poder é o tema da nossa mensagem dessa noite. E minha voz não está 100%, mas espero que esteja o suficiente para que todos possam compreender esta palavra. Os irmãos e irmãs devem ter notado que hoje tivemos duas leituras bíblicas, né? Uma do Evangelho e a outra da Epístola, esta de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7, que vai ser o tema da nossa palavra, da nossa prédica, mas as duas têm uma ligação muito forte e a gente vai poder esclarecer isso. Mas o texto de 1 Timóteo 2, ele possui como tema principal a prática da oração. A prática da oração por parte da igreja enquanto comunidade. E a recomendação, então, a Timóteo, que era um discípulo de Paulo, que era alguém que estava se preparando e estava no início do seu exercício pastoral, daí essa carta ser chamada de Epístola Pastoral, diz o seguinte: antes de tudo, peçam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Todas as pessoas. Precisamos lembrar que a comunidade da igreja primitiva, ela tinha as suas lutas, tinha os seus conflitos, enfrentava situações de perseguição. E quando estamos em situações como essa, de hostilidade, de enfrentamento, a nossa atitude mais comum, mais intuitiva, é de não orar pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que nos prejudicam, por aqueles que de alguma forma se contrapõem a nós. No entanto, a gente vê desde o Evangelho, desde o ministério de Jesus, justamente uma recomendação no sentido contrário. Porque Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: orai pelos que vos perseguem. Orai pelos nossos inimigos. Isso não é nem recomendação de Paulo, isso é recomendação do Senhor Jesus. E é nesse sentido, então, que essa recomendação vem aqui: orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Não há exceções. A oração, ela não pode ser excludente. Essa é a primeira lição imediata dessa recomendação. O único Deus é o Criador de toda a humanidade. E, correspondendo à unicidade de Deus, há apenas um mediador que morreu por todas as pessoas. Alguns reformados, presbiterianos mais ortodoxos vão dizer: não, Jesus morreu só pelos eleitos. Não é? Existe essa discussão doutrinária. O problema é que nós não sabemos, nós não podemos afirmar quem são os eleitos. E ainda bem que é assim. Já pensou se as pessoas nascessem lá com um gene, um sinal, ou alguma coisa assim, no organismo que detectasse: olha, esse daqui é eleito, esse aqui vai para o céu, esse daqui não vai. Um chip, né? Então já nascesse com o chip da salvação. Mas outros iam nascer sem. Como é que a gente ia tratar a humanidade? Sem isso, sem esse determinismo, a gente acaba dividindo, não é? A humanidade entre pessoas de bem e pessoas que não são de bem, entre pessoas boas e pessoas ruins, não é?
Até outro dia, certas pessoas que vinham, por exemplo, da África, consideravam que eles não tinham alma. Assim como os nossos indígenas não tinham alma. Eles não tinham alma, não tinham salvação, porque a salvação era da alma. Aí um dia, alguém sentou lá e disse, não, eles têm alma sim, porque eles começaram a se converter, não é? E formaram igrejas aqui na América Latina, igrejas na África, igrejas em todo o mundo. Aí disse, não, esse pessoal tem alma sim, eles se convertem. Mas vejam que absurdo a humanidade construiu ao longo, né, da sua caminhada. O fato é que a única coisa que a gente pode afirmar é que Jesus morreu por toda a humanidade. Independente de doutrinas de eleição ou não. Isso é o fato. E, assim como Deus quer salvar a todos, Ele quer que todos conheçam a verdade. Um só Deus, um só Cristo, um mediador. E Ele quer, então, que nós oremos por todos. Por isso, a nossa intercessão, ela não pode ser excludente. Ela não pode, de antemão, estabelecer seus limites. Isso não é bíblico absolutamente. Essa expressão, salvação, quando a gente fala, né, que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, essa expressão salvação, ela incomoda um pouco. Porque quando eu digo assim, eu sou salvo, nós somos salvos, a gente estabelece uma diferenciação em relação aos outros, né? Os outros são os perdidos. Os outros não são salvos. E em determinadas situações pode ocorrer o seguinte, a pessoa virar para você e dizer assim, mas por que você é salvo e eu sou perdido? O que você tem melhor do que eu? O que nós temos melhor do que essas outras pessoas, né? Se alguém me perguntar isso, eu já tenho a resposta na ponta da língua. Eu digo, olha, melhor nada. Não é pelo que eu tenha ou deixe de ter de melhor que eu sou salvo ou me declaro salvo. Não é por isso. O que nos diferencia é o seguinte, é como se estivéssemos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mundo, estamos todos na mesma ecumene, não é? Um dia nós vamos cair desse barco, todos caem. Um dia o barco vira e pá, você cai lá no meio da água. Mas alguns estão vestindo um colete salva-vidas. Alguns aceitaram essa condição, sabendo que um dia ele vai cair desse barco, ele vai cair do colete. E ele vai ser resgatado. Outros não querem usar esse colete. Mas um dia assim, no mar, né? Dia de sol bonito, aquela paisagem, negócio, ficar andando de colete salva-vidas, um negócio meio desconfortável, né? Não quero saber disso. Né? Nós aceitamos essa condição, porque a gente sabe que um dia chega que a gente vai precisar. E Deus nos oferece esse colete, Deus nos proporciona esse resgate.
O sacrifício de Jesus Cristo nos resgata da morte. Então, se reconhecemos esse sacrifício, nós somos resgatados. É essa a grande diferença. De resto, não é pelos nossos méritos, sinceramente. Agora a gente passa a viver na condição, na expectativa de quem vai ser resgatado. A gente passa a viver de acordo com essa esperança. Não é? Eu reconheço que eu preciso ser resgatado. Versículo 2 do capítulo 2 de 1 Timóteo diz o seguinte: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A relação da comunidade cristã primitiva com o poder era, muitas vezes, uma relação conflituosa. Era uma relação de uma comunidade perseguida. Mesmo porque o imperador romano, ele queria ser adorado, ele queria ser venerado como uma divindade. O imperador Tibério era conhecido como o divino. E assim os outros imperadores que se seguiram, todos eles tinham esse título de divindade. E quando alguém declarava, então, Jesus Cristo é o Senhor, esse Senhor aqui era justamente o título do imperador. Jesus tinha arrebatado para si esse título imperial. Ele não pertencia mais ao imperador. Não era mais César, é o Senhor, é Jesus Cristo. E isso, então, estabelecia um conflito. A recomendação aqui é que se faça oração, intercessão em favor dos que exercem autoridade, em favor dos governantes, não pela sua posição, não pela sua, por serem superiores aos outros seres humanos absolutamente, não para louvar a sua autoridade. Em momento nenhum a palavra de Deus aponta para esse tipo de devoção à autoridade. Nenhuma autoridade desse mundo é merecedora desse tipo de devoção. Embora ao longo da história a gente saiba que o cristianismo elegeu determinadas figuras para ocuparem ali uma posição acima dos outros mortais, não é? Mas não é assim que funciona, biblicamente falando. Deve-se orar pelos grandes e pequenos, pelos opressores e pelos oprimidos, pelos ricos e pelos pobres, pelos homens e pelas mulheres, pelos governantes e governados. Não para legitimar a injustiça no mundo, mas para que todos conheçam a justiça de Deus. Para que todos conheçam a verdadeira justiça, a justiça de Deus. E é muito importante nós termos essa consciência, né? Orem em favor dos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Observe uma coisa: a finalidade da oração não é em favor dos governantes, embora, claro, nós pensamos, e a gente faz isso toda quinta-feira, na nossa reunião semanal de oração, a gente sempre pede que Deus dê sabedoria, que Deus dê coragem, que Deus dê senso de justiça àqueles que estão governando o nosso país. Fazemos isso sempre.
Mas para quê? Justamente para garantir uma vida digna, uma vida piedosa, uma vida de um ambiente de respeito. Essa palavra respeito aparece aqui no texto bíblico. E é muito bom que ela apareça aqui. Porque o respeito permite a nossa convivência com quem pensa diferente. Eventualmente vai ter pessoas que não vão orar pelas autoridades, porque não simpatizam com essa ou aquela figura política, não simpatizam, porque não votaram nele no dia da eleição, etc, etc. Mesmo assim, nós somos chamados a orar por essa pessoa que está naquela posição. Por quê? Porque ela é superior, porque ela é privilegiada? Não. Mas porque Deus concedeu a ela estar naquele lugar. Jesus, em João capítulo 13, ele é muito claro quando ele se dirige a Pôncio Pilatos. João 19, ele diz para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se não te fosse concedido. Nenhum poder teria sobre mim se não te fosse concedido. Pilatos estava se considerando ali o senhor da situação. Ele simplesmente iria decidir pela vida ou pela morte de Jesus. E ele decidiu pela morte. E depois lavou as mãos. Mas ele era ali a pessoa dotada de maior autoridade, maior inclusive do que os governantes judaicos, porque ele era o representante do Império Romano. E Jesus coloca na cara dele exatamente essa verdade. Nenhum poder você teria sobre mim se não viesse do alto, se não te fosse concedido por Deus. A oração, então, é para que, no fim das contas, a população tenha vida tranquila e mansa, qual seja casa, terra, salário justo, escola, governo justo e tudo o que pertence às necessidades da vida. É dessa oração que se está falando aqui em 2 Timóteo, capítulo 2. É disso que se trata. A intercessão para que as autoridades e todas as pessoas sejam salvas pressupõe o projeto do reino de Deus, que se baseia na justiça, na verdade e na paz. O problema é que muitos governantes não baseiam a sua gestão, o seu governo, nem na justiça, nem na verdade, e muito menos na paz. Tem gente que gosta de governar promovendo a guerra, não tem? O teólogo suíço Karl Barth, que é uma grande referência teológica para nós, para mim, para o Grande Sabanai também, para a IPU, ele dizia, né, devemos pregar com a Bíblia em uma das mãos e o jornal diário na outra. O jornal diário, ele fala daquele jornal de papel mesmo, mas pode ser um celular, pode ser um tablet, né? Tem um aqui, ó. Para você pregar a partir do noticiário. O problema é que as notícias que estão vindo no jornal diário são tão ruins que a gente até evita comentar sobre elas. Mas da palavra de Deus eu posso dizer isso, que o projeto de reino de Deus nada tem a ver com a promoção da guerra, nem com a promoção da mentira e muito menos com a promoção da injustiça. Mas precisamos orar assim mesmo. Ou até mais. Quando o governante tem essa visão, então aí precisamos
aumentar a nossa intercessão, porque ela, no fim das contas, ela é em favor do reino de Deus. O profeta Amós, capítulo 8, ele fala muito sobre isso, né? Ele destruirá os que roubam, exploram e escravizam o pobre. Nossa intercessão não invalida o que a palavra de Deus fala a respeito da prática da injustiça, mas a nossa intercessão continua valendo. É preciso orar pelos inimigos e pelo Estado com fé e esperança, porque Deus tem poder de transformar o que os pequeninos, nós aqui, não conseguimos mudar. Aquilo que vai além das nossas forças, além do nosso poder, individualmente ou coletivamente na sociedade. O texto de Timóteo 2 prossegue dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aqui fala do dever de nós, enquanto pregadores da palavra, de anunciarmos isso que eu estou fazendo aqui essa noite, de levarmos à igreja e a todos os que nos assistem e vão nos assistir mais tarde essa exortação, essa orientação para a nossa vida de oração, que ela não se contenha apenas nas nossas necessidades individuais, familiares. É claro que elas são preciosas, é claro que Deus nos ama nas coisas pequenas da nossa vida, e muitas vezes o que se manifesta nas coisas pequenas da nossa vida tem um impacto tão grande na nossa existência, na nossa espiritualidade, não é? Mas vamos também orar por essas coisas grandes, essas coisas do poder, num âmbito maior, mais amplo. E no versículo 8º, que não incluímos aqui na nossa leitura, diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantando mãos santas. Mais cedo, na escola dominical, estivemos discutindo sobre santidade, não é? Mãos santas são mãos sem ira, sem exaltação nem valorização da violência. A oração que é feita valorizando a violência, a oração que é feita querendo simplesmente a ruína do inimigo, a oração que é feita excluindo aqueles que não pensam igual a gente, essa oração não é santa, essas mãos não são santas, se elas forem levantadas com esse propósito. O convite aqui, ou mais do que o convite, a recomendação bíblica é essa: que as nossas orações sejam feitas com mãos santas, sem ira nem animosidade, com amor. Isso se chama amor, num sentido muito amplo. É para isso que nós somos chamados a interceder diante de Deus. É um exercício do nosso sacerdócio. Então, por fim, o texto ensina que todo sentimento contrário à vontade de Deus, que pode trazer injustiça, anula a efetividade da oração. Deus não atende aquele que ora com o coração cheio de ódio, de contendas, de rivalidades, de cobiça. É necessário orarmos com o coração aberto, com o espírito simples e amoroso, porque
oração, sim, é a oração agradável a Deus. Seja ela a nossa oração individual, seja a nossa oração enquanto igreja, enquanto comunidade do reino de Deus. Sempre tendo o reino de Deus como centro da nossa intercessão, da nossa espiritualidade, do nosso propósito diante de Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com todos e todas nesta noite.